Imagina viver num lugar onde algo essencial não é luxo. E toda a gente precisa não é um luxo. Comprar um saco de fraldas tornou-se impossível. Basta olhar para esta comparação. Não estamos aí muito longe. Em dezembro do ano passado, nos Estados Unidos, um único pacote de Pampers Baby Dry custava $10. Hoje, após os primeiros 100 dias da administração de Trump e da sua guerra de tarifas, esse mesmo pacote de fraldas custa $10. Isso é 20%, isso é, em apenas 5 meses, é um aumento enorme. E não é só a questão das fraldas, que é algo muito básico. Não pode ser opcional para uma família que tem um bebê. E se fizermos as contas, todos nós que tivemos bebés em casa, vamos gastar pelo menos $10 só com isso, com fraldas. Mas agora acrescentem o leite, que nos Estados Unidos está fora de controle. Em dezembro custava $10. Agora é $10 o galão. Digam-me na sala de chat, porque isto muda de estado para estado. Tenho a certeza que a grande maioria vai dizer-me que estou a ficar aquém disto. Mas, por exemplo, o preço da carne em dezembro foi de, em média, principalmente a carne moída, a mais barata. Mais barata porque sabemos que moem tudo. $10 o quilo da carne de vaca. Agora está a mais de $10 por quilo. E a gasolina, aquela que o Trump diz, é $10 por galão. Se estivermos a ir bem, é $10 por galão. Imaginem o quanto subiu em estados como a Califórnia, até $10. Tudo subiu de preço nos Estados Unidos. De uma forma enorme. Tudo subiu, exceto os salários. A habitação, meus amigos, já é uma coisa terrível nos Estados Unidos. O sonho americano tornou-se um pesadelo. O preço médio de uma casa em alguns sítios é hoje de $10. Em dezembro, custará o mesmo. Custa hoje, essa mesma casa em dezembro podia ser encontrada por $10. Esta diferença em nem sequer 4 meses, 3 meses e dias. Alugar uma casa de um quarto, já está a custar mais de $10 em média. As rendas estão a subir, os juros hipotecários estão muito altos, os salários não estão a subir, isso é para vocês verem. E podemos ver como em média, porque nos Estados Unidos, já agora, falando do salário mínimo, EPEM, o rendimento médio de um americano é de $65 mil por ano. Parece-me um bom rendimento quando vemos uma destas. Notas clássicas de... bem. Converter, por exemplo, não sei o que sei, $2 mil que se recebe por mês e depois, consoante o salário, ganha-se 40 mil pesos mexicanos a fazer tal e tal coisa, ou 44 mil. Sim, mas não vais gastar em pesos mexicanos, vais ganhar em dólares e vais gastar no mundo do Donald Trump. E quando se faz as contas, percebe-se que $65 mil depois de impostos, seguro de saúde, custo de vida real, o preço das tarifas de Donald Trump deixam-nos na rua. Nem sequer estou a falar de poupar. Para comprar uma casa, para mandar os filhos para a faculdade ou apenas para ter um pouco de algo para o inesperado. 70% dos americanos não têm $400 guardados no banco para qualquer emergência. $400. Para algo imprevisto, como um pneu furado, uma avaria no carro, uma reparação em casa, um dedo partido, por exemplo. Deus nos livre, uma doença. Nem sequer isso, meus amigos. Isso já é um sonho impossível nos Estados Unidos de Donald Trump. E o pior, meus amigos, é que estamos a poucos meses da verdadeira catástrofe. O regresso às aulas está a chegar e todos sabemos que com ele vem mochilas, material escolar e roupa de academia. Se tudo já subiu de preço, imaginem agora que a procura está a chegar e as prateleiras não estão a ser reabastecidas. As famílias nos Estados Unidos já estão a fazer malabarismos para pagar as contas e comprar ovos, leite, tortilhas, fraldas. E ainda nem sequer chegamos ao Natal, que este ano já disse,
Done 3 bonecos, Donald Trump, que em vez de 30 bonecos, done 2 bonecos. Que em vez de 30 bonecos, só vão dar para 2, e esses 2 vão ser mais caros. É exatamente essa a realidade. Não vai haver um jantar de luxo para muitos. Não vai haver presentes debaixo da árvore, 2 ou 3. E é isso mesmo, amigos. O tema do que estamos a viver hoje que nem sequer, repito, nem sequer se assemelha ao pior que está para vir. É uma economia que já não se baseia na produção e na estabilidade. É uma economia que se baseia na especulação, na guerra comercial, em ameaças e em pura propaganda. Pura propaganda. Qual é o plano mestre de Donald Trump para evitar esta catástrofe que hoje se abateu sobre os Estados Unidos? Deixem-me apresentar-lhes, porque aqui estão alguns deles. Os preços. Isto, pessoal, preços recorde da carne de vaca nos Estados Unidos com uma tendência ascendente desde fevereiro. Essa tendência ascendente tem vindo a aumentar. Por isso é que eu vos dizia que 1 quilo de carne, por exemplo, de carne moída, que é normalmente a carne mais barata, está a um preço insustentável. Esta loucura nunca foi vista antes. Pagar a renda, comprar leite, comprar uma caixa de fraldas. O salário mínimo na América não vai aumentar. Trump está a procurar desesperadamente como conseguir um acordo comercial e, no entanto, não o consegue fazer. Agora foi para o Reino Unido ontem. Scott Bessent correu para a Suíça para tentar implorar à China uma saída para o problema em que se meteram. Não temos notícias, nem esperávamos tê-las. E este é o plano brilhante de Donald Trump para sair desta situação. Sair deste grande problema que eles têm atualmente. Agora, com a sua estridência característica, acontece que Donald Trump está a tentar desviar as atenções deste desastre, dizendo que agora vai deportar imigrantes não mais para o SECOD, não mais para a prisão em El Salvador. Agora diz que os vai deportar também para a Líbia. Todos os advogados das ONGs de direitos humanos, organizações de direitos humanos, a Amnistia Internacional, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos, para lhe dizer que não pode fazer isso, a Líbia veio a público e disse: não sei do que é que este louco está a falar, não vou aceitar imigrantes deportados dos Estados Unidos. Um juiz também já veio a público e disse: não podem levar os migrantes deportados de volta para a Líbia, amigos da Líbia, que têm um historial de violações dos direitos humanos aos detidos. E é terrível. E isto, meus amigos, é realmente parte do plano, porque, como ele diz a Dean Isaac, o plano não está a funcionar. E para que vejam que não vos estou a mentir, isto não é um exagero, em Austin, no Texas, por exemplo, custa $10 um galão de leite. É uma coisa inacreditável, pessoal. É mais de $4, diz isso, diz a IA, diz o nosso amigo Deida. A chama? Diz a nossa amiga Deida Chama. O Victor pergunta a IA quanto custa a gasolina. Ela desmente o tipo, vão ficar surpreendidos. Saudações do Brasil. Muito obrigado, meu amigo. Temos consultado muitos preços, porque varia de estado para estado, mas em nenhum estado, garanto-vos e digo-vos desde já, em nenhum estado a gasolina está a $10 o galão. São as fantasias de Trump e é exatamente por isso que Trump, que não tem outra saída para este problema senão render-se, mas gritar que ganhou esta guerra. Apesar de não ter ganho absolutamente nada, mas sim ter metido os Estados Unidos num problema terrível do qual hoje não sabe como os tirar. Porque a realidade, meus amigos, é tão brutal que nem mesmo o seu espetáculo, agora com esta estridência de mandar os imigrantes deportados para a Líbia, imaginem, nem mesmo isso consegue distrair os americanos de irem ao supermercado. Ele disse que ia fazer 90 acordos comerciais em 90 dias. Bem, já se passaram mais de 100, desde que fez essa promessa e não assinou um único. Ontem procurava desesperadamente a China na Suíça e até anunciou que amanhã fará um grande acordo comercial. Que amanhã vai apresentar um grande acordo comercial com um país respeitado. Qual deles? Ele não diz, não sabemos, mas ainda hoje temos esta nota de um suposto acordo comercial com o Reino Unido. O Reino Unido é o mesmo país que tem um alerta de viagem para que os seus cidadãos não se desloquem a países perigosos como o Afeganistão, o Paquistão ou os Estados Unidos.
literalmente porque detém lá os seus cidadãos, imagine-se porque são países onde os direitos humanos não são respeitados. Não dos imigrantes, mas dos turistas que estavam a sair do seu caminho. Os agentes fronteiriços faziam-no de propósito, como que para dar uma lição de que os ovos ali não eram para... Ali os ovos não eram para provar. Bem, agora esse mesmo Donald Trump quer entrar num acordo comercial com o Reino Unido. Não sabemos se o Reino Unido vai efetivamente concordar com esse acordo e em que consiste. O que sabemos é que Trump, primeiro, mente e o Reino Unido não supre a produção e fornecimento que os EUA dependem da China. O Reino Unido não pode substituir a produção e abastecimento dos EUA na China com quem enfrentam problemas. E essa é outra aposta encenada, porque fingir que não perderam esta guerra quando na realidade perderam, já está perdida. E não é só a questão comercial. Trump está a perder apoio dentro do seu próprio partido. Há poucos dias, um senador republicano bloqueou a nomeação do seu procurador federal para Washington, D.C. E sabem o que Trump fez? Aceitou o golpe de cabeça baixa. Já vemos como esta imagem de Trump, o intocável Trump, o que ninguém o contradiz, Trump, o sim senhor, seja o que for que mande, está a cair até para os próprios republicanos. Isso, meus amigos, é um símbolo brutal do que já está a acontecer mesmo dentro do seu próprio partido. E que até os seus próprios aliados já não estão a alinhar cegamente. Que bom para ele, bom para a América e para os americanos. O mundo inteiro já está a encontrar uma forma de sobreviver sem a América. A América apercebeu-se de que precisa do mundo mais do que precisava, mais do que pensava. E aquele gajo que costumava gritar, aquele que há umas semanas ameaçava quem o contrariasse, bem, hoje ele está simplesmente em silêncio, porque está a perder muita força e credibilidade. Está a tornar-se solitário. Isso é evidente em seu rosto, no seu rosto, na sua linguagem corporal, na forma como responde. Trump está a envelhecer a passos largos, se repararem. Ainda ontem, estávamos a ver um vídeo à tarde em que ele estava numa espécie de programa noticioso, Trump estava a falar e eu estava a dizer para mim própria, Alba, como ele envelheceu nos últimos meses. Bem, não só envelheceu por causa da idade, mas também porque já não consegue manter a personagem que estava a vender. Há alguns dias, numa entrevista, se bem se lembram, perguntaram-lhe se ia respeitar a Constituição enquanto presidente. E qual foi a sua resposta? Não sei. Ele disse literalmente não sei e ficou paralisado. Estamos a falar de amigos, não de uma questão técnica. É a Constituição dos Estados Unidos que ele jurou defender como presidente. Uau! Até um estudante do liceu sabe que a resposta correta é sim. Há duas perguntas que não se podem falhar em nenhum teste: colocar o nome completo e respeitar a Constituição. Sim, e põe o teu nome. Mas Trump não podia. Ou não quis, ou simplesmente já não tem capacidade mental para responder de forma coerente. Não sabemos. Mas não foi só isso que ele disse. Ele também disse, não sei. Quando lhe perguntaram se a sua administração planeava deportar imigrantes para uma prisão na Líbia, ontem mesmo ele responde que também não sei. Está a tornar-se a sua nova frase favorita. De acordo com a Amnistia Internacional, ele disse que isto é o inferno na Terra. Juízes federais que tiveram de intervir para travar esta loucura. Porque sim, estavam prestes a enviar famílias inteiras de imigrantes para centros de detenção num país devastado pela guerra, uma guerra que eles próprios iniciaram. E este é o próprio Trump. Reparem como envelhece mal em alguns dos seus comentários. Diz Julio Mena, vai para a China, até há poucas semanas ou meses atrás. Claro, a propaganda. Há sempre pessoas estúpidas que a compram. E que nos vendem que no Irão as pessoas não andam de carro, mas de cabra. No México dormimos agachados atrás de uma Opala. E assim por diante. E que na China são comunistas que estão fechados ao comércio global e que é uma ditadura. A China é o pior porque se fecham ao mundo e impõem a sua autoridade. Censuram a liberdade de expressão até nas universidades. É isso que parece? Julio Mena, um presidente que mete os estudantes na cadeia quando protestam?
que censura e corta o financiamento de Harvard. Deportações e violações dos direitos humanos. Parece um país que se fecha ao comércio mundial, que não respeita os seus tratados comerciais. Não sei para que lado me está a olhar, Júlio Mena, mas se está a referir-se à China como uma ditadura e vive nos Estados Unidos, e eu estaria mais preocupado em estar lá agora com o Trump. Acredita em mim. E Trump na Câmara? Saí responde. O que é provável, já agora, Júlio, no caso de seres um imigrante nos Estados Unidos, e se já tiveres documentos, e acha que isso salva, porque hoje estão todos em risco. Porque já sabemos que ele tem como alvo, contra os imigrantes, contra os filhos dos imigrantes, ameaçou mesmo rever o Estatuto de Cidadania das pessoas que obtiveram documentos. Sabemos que houve casos de detenções de cidadãos americanos pela cor da pele, apelido ou nome hispânico. Ou o seu apelido é hispânico, ou o seu primeiro nome, como Júlio, não soa como Ryan. E agora a nova ameaça é poder mandá-los para uma prisão na Líbia. Como se o seu governo por si só não fosse uma ameaça para os imigrantes, como se ele não soubesse absolutamente nada sobre o que a sua administração está a fazer. Diz que não sei a verdade se os vamos mandar para a Líbia ou não, como se dissesse que está tudo em cima da mesa. E é assim com tudo. Donald Trump não sabe como está o preço das fraldas, dos brinquedos, dos carrinhos de bebê, do leite, dos ovos, das tortilhas, porque acontece que, para além de todos estes produtos terem subido mais de 100% por causa das suas tarifas sobre os produtos chineses, há agora escassez. E as empresas estão a abrandar as suas perdas e encomendas porque já não se podem dar ao luxo de perder mais dinheiro. E isso, meus amigos, a única coisa que vai acontecer nos próximos meses é que milhares de pais americanos não vão conseguir encontrar berços para bebés, não vão conseguir encontrar cadeiras para automóveis, porque vem da China produtos essenciais para os seus filhos na época de regresso às aulas, e quando Trump for questionado novamente, não sei. Portanto, não é vergonha. Não sei. Perguntem ao tipo do comércio, perguntem ao tipo da defesa, perguntem ao tipo da defesa, o tráfego aéreo. O presidente de não sei. Quando lhe perguntaram se ia isentar de direitos aduaneiros os produtos para crianças, por exemplo, ele disse: vou pensar no assunto, não sei. E, entretanto, o seu secretário do Tesouro, já agora, sai-se com a frase mais ridícula que ouvimos nos últimos anos. Quando lhe perguntaram como explicaria a uma menina: este ano só vou reabastecer 2 bonecas devido às tarifas de Trump, como mencionou Donald Trump no Natal. Scott Bessent sai e responde: dir-lhe-ia que, graças ao presidente, ela vai ter uma vida melhor do que a dos pais, que vai poder comprar uma casa, estudar, ter liberdade econômica. Por outras palavras, tiraram-lhe as bonecas e deram-lhe um discurso político, em que lhe pintam um mundo maravilhoso. Quando, na realidade, meus amigos, hoje os preços estão fora de controle. É assim que eles estão desligados. É assim que vivem fora da realidade. E se juntarmos a tudo isto, o novo acordo que ele diz que vai anunciar hoje, que presumo que esteja a referir-se ao acordo com o Reino Unido. Este cenário torna-se ainda mais absurdo. Porque se menosprezarmos o Reino Unido, ele não é a fábrica do mundo. O Reino Unido não produz à escala, quantidade e preço que a China produz. E isso não é um verdadeiro acordo comercial. Não tem elementos necessários para ser um verdadeiro acordo comercial. Por isso, um verdadeiro acordo com um país que possa compensar a escassez que já existe atualmente, e isso é uma realidade. Não tem implicações reais, é puro fumo e espelhos. Isso é puro teatro, meus amigos. Para que alguns meios de comunicação social se limitem a repetir a manchete sem questionar a raiz do problema. Mas isso já não funciona. Porque as pessoas já o sentem na pele, já o vivem nos seus bolsos, já não é uma questão de discurso, é uma questão de viver com medo de perder a casa, não ter dinheiro suficiente para sustentar os filhos, dinheiro para sustentar os seus filhos. E o falhanço de Trump não é uma opinião. Poderíamos dizer que não é uma opinião. É uma evidência diária. É que cada não sei o que Donald Trump lança, cada promessa que ele não cumpre. É cada vez que ele olha para a câmara e finge que tudo está a correr bem e que nos mente sistematicamente dizendo que o preço da gasolina
Está a 1,98, por exemplo, que tudo está a baixar, que a inflação está a baixar, quando nada nos Estados Unidos baixou. É essa a realidade. E que muitos americanos já não conseguem encher o seu carrinho de compras no supermercado. É por isso que Trump não tem escolha hoje a não ser render-se. Porque ele não tem outra saída. Ele vai sair e dizer que ganhou enquanto tudo está a desmoronar. Vai dizer que ganhou enquanto todos sabemos que perdeu. Porque no fundo, até ele o sabe. Ele não tem mais energia, não tem mais resposta. A resposta dele é não sei. A única coisa que resta para o espetáculo, resta-lhe a estridência e a invenção de novas coisas polêmicas, como agora enviar muitos imigrantes para a Líbia. E não mais para El Salvador. A seguir vai-se descobrir que esses imigrantes nem sequer eram asiáticos, eram provavelmente hispânicos, e já nem sequer hispânicos. Talvez fossem imigrantes que até eram cidadãos, porque é cada vez mais frequente ver a detenção de cidadãos americanos que o ICE leva-os e prende-os sem se importar que digam sou um cidadão, porque a cor da pele, ou o nome, ou o sotaque são diferentes. E muitos deles podem acabar lá. Mas isso faz parte do espetáculo, necessário para desviar a atenção de tudo isto. A propósito, se estão a ver o programa em direto até este momento, isso significa que não gostam de engolir as mentiras que os medianos vendem, e é por isso que vos convido a... Por isso convido-vos a subscreverem o canal e a partilharem o vídeo e a comentarem, porque aqui adoramos analisar esta informação todos os dias do desenvolvimento do que está a acontecer no mundo comercial. Isto não é uma coisa local. Não é algo local, não é só de Donald Trump e do EUA, é um comércio global, e é global porque afeta o mundo. Para aqueles que dizem porque não se preocupam com o México, isto afeta o México. E o Canadá, e o Reino Unido, com quem hoje estão a querer fazer um acordo, e a China, e nesta economia globalizada, não se vive num ovo, e que se vive num país comunista, que não quer fazer acordos com ninguém. Então, eu não me devia importar e tu não te devias importar, mas também não devias ter a internet, porque a internet também é global. E não devias andar comigo nem com mais ninguém. Esta é a realidade. Jesus Garcia usa o seu estilo e é perigoso para qualquer nacionalidade devido ao seu racismo extremo. Mais parecido com Trump? Porque quantos nos Estados Unidos são de origem mexicana ou mexicanos com dupla nacionalidade? Muitos mexicanos, mas também polacos e suecos, os Estados Unidos foram construídos com base em imigrantes. A grande farsa de tudo isto é o facto de o presidente, neto de imigrantes, casado com uma imigrante não nascida nos Estados Unidos, ser extremamente racista com os hispânicos e déspota com a linguagem que se refere à comunidade de imigrantes hispânicos. Donald Trump, neto de imigrantes, casado com uma imigrante não nascida nos Elise-Iowa. Os seus filhos Trump são filhos de imigrantes, porque Melania é uma imigrante. Trump deu documentos aos pais de Melania praticamente. Melania deu documentos aos seus pais. Na última vez que Trump foi presidente, em 1800, se bem me lembro, o seu vice-presidente, J.D. Vance, é casado com uma filha de imigrantes da Índia. O diretor do FBI é um filho de imigrantes, também da Índia. O gabinete de descendentes diretos de imigrantes, como se vê, é anti-imigrante. Não somos latinos, somos americanos. Bem, podemos ser as duas coisas, do continente americano e com a nossa linguística de origem semântica latina, do latim, que são todas estas línguas românicas. O francês, o espanhol, o português. Arturo Dias diz, obrigado, campeão, por nos informar com profissionalismo. Muito obrigado. Obrigado, Maria Barragan, pelo teu superchat. Muito obrigado. A Bressemix diz, quem é que vai beijar quem? Sim, por causa do que Trump disse há alguns dias, certo? Que todos os 60 países queriam ir beijá-lo. Sabes como é? E um imigrante não é o mesmo que um ilegal. Para Trump, depende. Se for um imigrante hispânico, para ele isso já seria um ilegal? Se for um imigrante branco de um sítio europeu, como a Escandinávia, quem diria? Ou do país extinto de onde Melania veio, bem, então, ele é legal. E merece estar lá. No que me diz respeito, os indígenas americanos não eram brancos de olhos azuis ou verdes.
Os verdadeiros donos deste continente. Érica Campos diz no Walmart, no Texas: os artigos na casa dos 30 estão a ir para os $5. Disse-me um trabalhador no fim de semana. Brian Moreno diz, para não falar de Marco Rubio, o diretor do Departamento de Estado, é de ascendência cubana. É descendente de cubanos, é filho de imigrantes cubanos. Bem, eu sempre disse, olha, o pior inimigo de um hispânico é outro hispânico. O pior inimigo de um mexicano é outro mexicano que já imigrou. E o pior inimigo de um cubano é um cubano na Flórida. É um cubano na Flórida. Não, amigos, temos de mudar essa mentalidade. É para todos, não só para os irmãos e irmãs cubanos da Flórida que olham para nós, que já os esquecemos. Compreendo a raiva que eles possam ter com algum governo. Mas ela é multifatorial. Lembrem-se também que existe um embargo, que toda a ONU votou contra esse embargo e os Estados Unidos não se importaram, não o removeram. Mas para além do facto de eu ser a favor ou contra isto ou aquilo, e no fim de contas é o povo cubano que sofre de onde os vossos pais vieram ou de onde vocês vieram. Portanto, quem quer ver sofrer são os cubanos, que são os que ficam com fome, sem gasolina, sem eletricidade. Ou pensam que Dias-Canel não comeu ontem. E quando o cubano da Flórida diz, não mandem gasolina para Cuba, não enviem comida para Cuba, que se lixem, quem ele está a prejudicar? Se é de lá que tu vens, seu sacana, já te esqueceste. E nunca vais mudar isso. E o pior é que agora estamos mesmo fodidos porque eles não te querem lá e não te querem aqui. Então, bem, só estou a dizer, Otemi Gomes, os verdadeiros americanos são os índios e os povos indígenas. Claro. A Practical Solutions diz, bom dia, quanto é que vocês se queixam e voltam para o vosso país para lutar pelo vosso país? Bem, este é o meu país, Practical Solutions, não sei qual é o teu. Falas espanhol muito bem? Acho que sim. Acho sim. Que faz aí? De onde me olha? Boa pergunta, não é? Yonamaru diz, não sabes o que estás a dizer? Então o que estás a fazer aqui? Se não sei o que digo, o que estás a fazer aqui? Não me vejas, a vida é muito curta. Olha, estamos aqui há 27 minutos, não me digas que te enlameaste tão cedo e que passas o tempo onde não gostas de estar. Não, meu amigo. Olha, vou te dizer uma coisa. E estou a dizer-lhe em boa luz, porque se não gostas de estar aqui, então não estejas aqui. Há muitos canais no YouTube, um número infinito. Nem cá nem lá, diz Tel Shoborra, as grandes civilizações caíram, os Estados Unidos vão cair. Os Estados Unidos construíram a sua grandeza com base na imigração. Graças a isso veio Trump, o seu avô. E a sua mulher e a mulher do seu vice-presidente e o seu diretor do FBI e os pais do seu chefe do Departamento de Estado. Sem a imigração, metade do seu gabinete e o próprio presidente não estariam ao leme. Eu mexicano há muito orgulho, diz Tony Moctezuma, e eu também. Max Lopes diz, é bem verdade, meu amigo. Miguel Zabala diz, sempre pensei que os Estados Unidos e os seus dirigentes deviam ocupar-se dos problemas do seu próprio país e não dos problemas dos outros países. É verdade. Muito obrigado, amigos, por sintonizarem o nosso primeiro Em Vivo del Dia e vemo-nos mais tarde com mais informações.